gente vai seguir para uma outra pauta, depois a gente retoma o assunto segurança pública. Tem um destaque internacional importante, porque o procurador Karim Khan, do Tribunal Penal Internacional, pediu a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e também de seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, pela guerra na faixa de Gaza. A gente tem acompanhado todos os desdobramentos aqui, inclusive na Jovem Pan News. Segundo ele, haveria provas de crimes de guerra contra eles desde 7 de outubro, quando houve aquele contra-ataque ao Hamas após os atentados. Além deles, 3 líderes do grupo terrorista também são alvos de mandado de prisão. Vamos gerar com os nossos comentaristas. Você, Roberto Mota, primeiro, claro, sua avaliação acerca desse pedido da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. É importante destacar que ainda vai passar por uma análise de um colegiado com juízes, mas a reflexão precisa ser feita, né, Mota? Colocar Israel e Hamas na mesma prateleira, um grupo terrorista, compará-lo a um país? Exatamente, Caniato. O promotor pediu a prisão, né? Agora os juízes vão analisar o pedido e o promotor pede a prisão tanto dos terroristas responsáveis pelo massacre de 7 de outubro e por violências inomináveis cometidas contra os reféns, tanto quanto a prisão dos estadistas, dos chefes do governo de Israel. O pedido de prisão dos terroristas chega com muito atraso. A prisão dos líderes israelenses, o promotor, nesse caso, alega supostos crimes de guerra. Se crimes foram cometidos, que eles sejam investigados e os responsáveis punidos. Essa sempre foi a minha filosofia. Mas me parece que, nesse caso, a intenção do promotor foi buscar uma simetria que não existe. Uma simetria entre terroristas e um Estado democrático que está lutando pelo direito de existir. É isso, a gente segue analisando essa, uma das principais notícias do dia. Promotor do Tribunal Penal Internacional pedindo a prisão de Benjamin Netanyahu, mas também de líderes do Hamas. Você, delegado Palumbo, que também acompanha as notícias internacionais, o que é preciso considerar para a nossa audiência, hein, delegado? Israel é uma democracia. O Hamas é composto por terroristas. Foram eles que entraram em Israel, mataram, estupraram, mataram com requintes de crueldade, execuções que era difícil até a gente ver, uma maldade tremenda. E Israel foi se defender de um ataque injusto. Agora, você querer decretar a prisão do primeiro-ministro, do chefe do Estado, isso é um absurdo. Lá é uma democracia. Primeiro você tem que provar que ele fez tudo isso e depois, se for o caso, aí você pede a prisão e ele será preso. Agora, comparar o Hamas com Israel beira ao absurdo isso. Cristiano Beraldo, agora sim, ao vivo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Beraldo, acompanhando o noticiário internacional, já fez comentários a respeito desse tema que surpreendeu vários analistas internacionais hoje mais cedo no Jornal da Manhã. Pude acompanhar, inclusive, Beraldo. Queria que você compartilhasse sua avaliação com a audiência de Os Pingos nos Is. Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao delegado Palumbo, ao Mota e a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Essa é uma notícia, no mínimo, curiosa, porque ela carece de lógica. Esse esforço de querer equiparar os atos do Hamas, que, lembremos, invadiu um território alheio, um território soberano, onde vigora uma democracia, entrou numa festa de jovens que estavam ali tranquilamente celebrando e tal, matou centenas de pessoas, invadiu casas, estuprou mulheres, matou idosos, matou pessoas absolutamente inocentes. Isso sim é um crime, um genocídio, mais de 1.000 pessoas mortas. Agora, querer colocar isso num contexto em que Israel tem o seu legítimo direito à defesa, encontra na faixa de Gaza uma situação que foi construída ao longo dos anos para justamente proteger terroristas. É óbvio que haverá fatalidades. Agora, a justificativa, Caniato, que me deixou assim muito curioso foi a de que Israel está dificultando a ajuda humanitária a Gaza. E aí eu pergunto, Caniato,
Por que, então, não responsabilizar o Egito, que também tem fronteira com a faixa de Gaza, que também é um país muçulmano? Por que simplesmente calar sobre o papel do Egito, que não deixou que inocentes civis fossem para o seu território? O Egito, sim, fechou a porta e deixou toda a população de Gaza ali, abandonada à própria sorte. Mas agora não. Querem convencionar que Israel tem tanta culpa quanto o Hamas. Isso é um absurdo, isto é uma vergonha inaceitável no meu ponto de vista. Pois é, agora, Mota, muitos questionam justamente a credibilidade do tribunal por conta dessa equiparação entre um país e um grupo terrorista, emitindo, se não emitindo, pelo menos solicitando essa prisão de Netanyahu, mas também os líderes do Hamas. É importante relembrar à nossa audiência que isso ainda vai passar por uma avaliação de juízes do tribunal para ser expedido ou não mandado de prisão. Mota. Caniato, eu nunca esqueço dos vídeos do massacre de 7 de outubro. Ali nós vimos uma coisa que eu acho que nunca foi visto antes na história da humanidade. O estado eufórico dos terroristas do Hamas. Eles transbordavam de alegria quando violentavam mulheres, torturavam pais na frente dos filhos, queimaram crianças. Eu vi um caso de um terrorista que torturou e matou os filhos na frente dos pais. Depois matou os pais. Depois levantou, abriu a geladeira da família e pegou comida para fazer um lanche, como se estivesse numa reunião. Nós todos vimos aqui a cena do terrorista ligando para a mãe do celular de uma das vítimas para dizer que naquele dia ele tinha matado muitos judeus e a mãe, em expressões de alegria. Isso, Caniato, para mim é o mal em estado puro. Isso é completamente diferente de tudo mais que a gente vê no nosso dia a dia. Na minha opinião, não há diálogo possível com esse tipo de atividade. Não há nenhum tribunal que julgue isso, a não ser que seja um novo tribunal de Nuremberg. Pois é, inclusive a produção acabou de me atualizar que o Karim Khan, que é esse promotor do Tribunal Penal Internacional, ele também ordenou a prisão de Vladimir Putin e também tem investigado Nicolás Maduro por crimes contra a humanidade. Eu acho que o delegado Palumbo quer fazer um complemento. Por favor, delegado. Não, o Mota, ele falou com muita perfeição. Eu também não consigo me esquecer das cenas. Inclusive, tinha um que estava com os olhos vendados e ele andando e caía num buraco, numa vala, era covardemente assassinado. Você imagine, você como pai de uma menina, ver sua filha sendo estuprada com esse requinte de crueldade. Aí você compara o Estado de Israel, que é uma democracia, com esse grupo terrorista que causou tudo isso. E o Israel tem direito à legítima defesa. Foi o que eles fizeram. Não dava para ficar silente, não dava para aceitar isso, porque senão eles iam entrar mais vezes. Então, eu acho, como eu havia dito, é um absurdo, é completamente sem comparação Hamas com Israel. Agora, só para fechar, você, Beraldo, claro que a gente tem visto e observado também uma guerra de narrativas quando a gente olha para o conflito na faixa de Gaza. E a gente observou uma mudança no posicionamento, inclusive, de vários países ocidentais em relação àquele primeiro apoio que muitos manifestaram a Israel por conta da invasão de 7 de outubro. Qual foi a virada de chave? Por que alguns países começaram a questionar a ação de Israel? Israel talvez tenha exagerado em alguns momentos, mas isso não justificaria colocar Israel na mesma prateleira de um grupo terrorista, né? Isso é gente pequena, mesquinha, que infelizmente ocupa lugar de destaque no cenário internacional, Caniato. Pessoas que colocam a política à frente de um sentimento humano, à frente do bom senso, à frente da empatia, porque não há qualquer pessoa de bem que veja o que aconteceu em Israel e queira responsabilizar Israel por essas barbaridades que aconteceram contra civis. O que Israel está fazendo é respondendo da forma que pode responder,
que é tirar o Hamas da faixa de Gaza. Isto tem que acontecer para o bem da região. Israel dava emprego para as pessoas que moravam na faixa de Gaza, acolhia essas pessoas, tratava com respeito, um respeito que elas não encontravam em casa, porque o Hamas destruiu qualquer resquício de respeito naquela região. E agora você vê essa onda de apoio ao Hamas, com, às vezes, colocado ali como um apoio à Palestina, mas, na verdade, é uma agressão a Israel, pelo fato de Israel ser aliado dos Estados Unidos e Estados Unidos garantir apoio a esse ódio em relação aos Estados Unidos, que é um ódio fruto da inveja da incompetência, da incapacidade de nações se fortalecerem, serem dignas, colocarem à disposição da população, da sua população, um futuro, porque os Estados Unidos é isso. Qualquer um tem acesso à escola, estudando, indo bem, pode fazer qualquer faculdade, se destacando, vai prosperar, vai conseguir viver uma vida melhor do que teve que seus pais tiveram, e assim a roda norte-americana vai girando. Mas isso causa ranger de dentes mundo afora. É impressionante. Pois é, nesse aspecto eu queria também repercutir com você, Mota, em meio a essa também guerra de informação, guerra de narrativas, o quanto esse pedido de prisão pode reforçar ou estimular essa tese que a gente tem visto sendo proliferada, especialmente em várias universidades. Trouxemos a informação daqueles protestos que aconteceram em universidades da Califórnia, Los Angeles especialmente, enfim. O quanto isso pode potencializar esse tipo de manifestação desses grupos que defendem o Hamas, mas muitas vezes de forma velada, né? Sempre falando da causa palestina. Isso com certeza vai dar para eles agora um pouquinho mais de energia. Eles vão se sentir chancelados na sua posição moral. Na minha opinião, tudo isso que a gente está vendo, Caniato, e que foi muito bem descrito pelo Cristiano Beraldo, eu diagnostico como absoluta falta de fibra moral dos estadistas do Ocidente hoje. É todo mundo um bando de Maria, vai com as outras e ficam olhando para ver qual é a opinião predominante, para poder se encaixar nessa opinião com a frasezinha mais bonitinha, mais bem feita. A única voz hoje que eu digo assim, que destoa disso tudo e que realmente dá real como ela é de um cara chamado Javier Milei, que quando tem que chamar de terrorista, ele chama, quando tem que chamar de corrupto, ele chama, quando tem que classificar o socialismo como fraude, ele fala mesmo e acabou. Tirando ele, eu tenho dificuldade, pensando aqui nos estadistas que estão à frente dos países do Ocidente, nenhum deles é páreo para o que a gente está vendo no Oriente, na China, na Rússia e em países como o Irã, que é uma ditadura que só tem comparação, talvez, com o pior do regime nazista, mas que faz o que quer na frente do Ocidente e que fica por isso mesmo. Pois é, inclusive, viu, Mota, você citou a Javier Milei. Ainda nesta edição de Os Pingos nos Is, a gente vai repercutir a declaração que acabou caindo como uma bomba na Espanha, o presidente argentino chamando a mulher de Pedro Sánchez de corrupta. E o porta-voz de Javier Milei, por sua vez, disse que ele não tem obrigação nenhuma de pedir desculpas à Espanha e também a Pedro Sánchez. Daqui a pouco, em detalhes aqui em Os Pingos nos Is. Enquanto o Mota, deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Rede Jovem Pan News, muito obrigado por sua audiência. Estamos repercutindo a informação do promotor do Tribunal Penal Internacional pedindo a prisão de Benjamin Netanyahu por possíveis crimes de guerra. A gente está tratando dos muitos aspectos que envolvem essa notícia. E o Roberto Mota falou sobre uma falta de firmeza por parte de alguns líderes de países ocidentais. Enquanto o Mota discorria sobre isso, o delegado Palumbo fez um sinal de concordância. Por quê, delegado? Porque nós estamos carecendo de homens corajosos que falam o que tem que falar, como o Milei fez. Ele é uma exceção, lamentavelmente. Ele fala o que tem que se falar. O Hamas é um grupo terrorista e ele não tem medo de represálias. Enquanto isso, a gente vê um monte de chefe de Estado fazendo aquele jogo de somebody love. Fica de um lado, fica do outro, agrada um, agrada outro. Quem fica em cima do muro toma pedrada dos dois lados. Então, por isso que eu concordei com o Mota.